Falar agora sobre tuberculose, porque na última terça-feira marcou no calendário o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma doença que chama a atenção. E aliás, o pessoal da Secretaria da Saúde tem feito um trabalho para chamar a atenção sobre a prevenção, diagnóstico e o tratamento da doença. Só para você ter uma ideia, aqui em Brusque, dados do Serviço de Atenção Especializada SAI mostram que em 2026, esse ano só, portanto, são 11 casos registrados aqui em Brusque. Atualmente, 21 pessoas estão em tratamento no município e no ano passado foram 50 atendimentos relacionados à tuberculose. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Rosilana de Souza, que é técnica de enfermagem do programa de tuberculose aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Brusque. Tudo bem, Rosilana? Boa tarde. Boa tarde. Primeira vez aqui na rádio? Primeira vez. Que seja a primeira de muitas. Tá. Bem-vinda, viu, Rosilana? Obrigada. Rosilana, me diz uma coisa, eu até estava falando aqui para Carol que é uma doença muito perigosa e que a gente ouve falar pouco a respeito, né? E além do preconceito que se tem muito. Não é uma doença que aqui nós estamos falando de 50 atendimentos no ano passado e 11 casos só esse ano. É uma doença que ela é contagiosa, como é que o efeito de contágio dela é muito fácil e rápido? Sim, a tuberculose ela é uma doença milenar. Uhum. Já 3.000 antes de Cristo. Sim. já foram percebidos casos em múmias egípcias. Ela é uma doença de fácil transmissão, né? Ela é transmitida pelo ar, pela fala, pelo espirro. E principalmente é uma doença muito ligada às condições mais vulneráveis. Uhum. Então, aquela população de rua, por exemplo, ela tem 56% mais 56% a mais de condições de adoecer. A população privada de liberdade, 28% vezes a mais que a população do modo geral. E a população portadora do vírus do HIV. Uhum. Lembrando que essa doença, ela, aqui no Brasil, no século XIX, não havia tratamento. Sim. Então era um tratamento empírico, né? As pessoas iam para um local ou para o mar ou na serra e faziam repouso, chás, inclusive sangrias. Mas a partir de 1940, com o advento dos antibióticos, essa doença ela a gente começou a ter uma efetividade maior no tratamento. Uhum. E aí já estávamos com a doença praticamente erradicada. Erradicada, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Com o advento do HIV, a partir dos anos 80, essa é uma das doenças oportunistas que mais matam pessoas portadoras de HIV. Uhum. Então, acabou a gente tendo novamente esses casos aparecendo. E por que essas pessoas em específico, que você citou aí, pessoas em situação de rua, portadores de HIV, por que elas são mais suscetíveis? Por conta assim, porque a bactéria, ela gosta de locais úmidos, sabe? Locais com pouca iluminação. Então, e a questão do paciente HIV, não só do paciente HIV, mas o paciente com diabetes também, é um paciente que tem comorbidades, né, importantes. É o seguinte, do HIV especificamente, a gente pode, em algum momento da vida, como é uma doença de fácil contágio, a gente pode transmitir através da fala, do espirro e da tosse. Uhum. A gente pode adquirir o HIV em qualquer momento da vida. E ele fica dentro do nosso corpo encapsulado. Quando tem a questão do HIV, ele faz com que essa cápsula, que a gente chama de granuloma, que ele perca a dureza dele. A proteção. Ele fica mais flexível. E aí, nessa questão de ficar flexível, ele acaba eclodindo e essas bactérias se espalham pelo corpo. Então, por isso que o paciente portador de HIV, ele é o paciente mais suscetível
a esse tipo de agravo. Quando se fala, eu já vou passar para vocês que é um assunto que eu sou bastante curioso. Quando se fala em tuberculose, eu cresci ouvindo que é alguém que tosse muito. Tanto é que quando a gente vê uma pessoa tossindo muito, eu mesmo, na verdade eu comecei depois da pandemia, Rosana e Carol, eu comecei a ficar mais nojo. Em que seguinte sentido? Eu não preciso falar com a Carol aqui, ir lá e falar. Pode ser aqui, ó, 1 metro, nós estamos a 1 metro de distância, eu consigo ouvir bem. Agora tem gente que tem que ir lá e falar, né? Eu passei a ter enfim. Mas, e a gente vê, às vezes, quando eu vejo alguém tossindo muito, eu já me afasto um pouco. E a primeira coisa que me vem na cabeça não é nem um vírus de gripe, né? É justamente a questão da tuberculose. A tuberculose, se você perceber uma tosse por 3 semanas, e pode ser tosse produtiva, que a gente diz, né? Com bastante escarro, e pode ser também, às vezes, uma tosse seca. 3 semanas de tosse, sudorese noturna, emagrecimento sudorese noturna e tem mais uma sintomas, sintoma são sudorese noturna, né? Então, assim, febre no final da tarde também. São sintomas claros de que você poderá estar com a tuberculose. E se a pessoa descobriu que ela pode estar com tuberculose, o que ela deve fazer? Qual é o primeiro passo que ela deve fazer? O primeiro passo é ela procurar, porque a gente tem uma parceria maravilhosa com as unidades de saúde. Sim. Então, hoje, com a quantidade de unidades de saúde, a gente consegue abranger com muita rapidez o município todo. Exames para descobrir se tu tem ou não tuberculose é o BAR, né? Que a gente faz através do escarro. A gente tem laboratórios conveniados e são muito rapidamente consegue fazer esse atendimento. Normalmente, por exemplo, se tu hoje estiver com esses sintomas, amanhã tu pode ir na tua unidade de saúde, amanhã mesmo tu já sai com esse pedido para começar a fazer essas coletas. E daí se faz, em princípio, esse exame de BAR, que ele vai definir se tu tem tuberculose e se tu tá transmitindo, que a gente chama paciente bacilífero, que é o paciente que transmite a doença. Nem todas as pessoas que estão com tuberculose vão transmitir a doença. Sim. É sempre a forma pulmonar, que inclusive essa bactéria, ela gosta muito de oxigênio. Então, normalmente ela se aloja no pulmão. Mas não somente no pulmão. Então a gente tem a forma de tuberculose pulmonar e também a gente tem a extrapulmonar. Ela pode se localizar na pleura, que é aquela membrana que envolve o pulmão. Ela pode se localizar nas meninges, de forma nas meninges encefálicas. E também ela pode ser periocárdica, né? Então, assim, pode ser óssea, pode ser de mama, pode ser no rim. Então, ela pode se instalar em vários locais do nosso corpo. O ideal seria ela se isolar depois, né? Também. No caso do morador de rua, às vezes exatamente, o contato já natural, como é que ele vai se isolar se já está junto, né? Exatamente. Talvez uma máscara? O uso de máscara se o paciente, né, for bacilífero. Sim. Lembrando que se ele não for bacilífero, não há necessidade dele usar a máscara. Sim. Mas se ele for bacilífero, enquanto ele estiver transmitindo, lembrando que depois de 15 dias de tratamento, já diminui muito a questão da transmissibilidade. Sim. E a gente só libera o paciente do uso da máscara depois de um segundo exame para ter essa certeza que não está mais transmitindo. Aí a gente libera o uso da máscara. E a população acaba confundindo muito ainda, Rosilana, quando essa questão de achar que é uma gripe, na verdade é tuberculose, e acaba, quando vai procurar ajuda, já está num estado um pouco mais avançado da doença? Acontece bastante do paciente ser tratado como, às vezes, uma alergia, uma tosse alérgica, pode ser uma pneumonia, entende? Então, assim, acontece bastante. A gente tem recebido pacientes, porque tu imagina que se a gente teve 4 óbitos no ano passado e 1 esse ano, é porque esses pacientes, infelizmente, eles já estão chegando pra gente
num estágio mais avançado, né? Então esse ano já teve um óbito por tuberculose. Isso, esse ano já tivemos, infelizmente, no início do ano, um óbito por tuberculose. A senhora sabe de qual região que é, aqui de Brusque, que bairro? Ou não tem essa informação? Não tenho essa informação agora, mas... E era uma pessoa em situação de rua? Não, é uma pessoa que morava numa casa. Sim. Tinha uma situação de vulnerabilidade também. É bem vulnerável essa família. Eu não vou falar o bairro assim aleatoriamente porque eu não tenho certeza. Sim. Então não vou. Então era uma pessoa de família que convivia com a família. Isso, exatamente. Pegando tuberculose. Isso, inclusive agora a gente está fazendo novos exames, né? Que era uma pessoa que tem filhos, a gente fez novos exames e nesses exames então foram comprovados que eles já tiveram contato, né? Que daí a gente fala que é a ILTB, que é a tuberculose latente, que é essa questão que eu falei do granuloma, que a gente tem o contato, né? Aspira essa bactéria e daí a gente trata. Então essas, no caso, são 2 crianças que essa mãe faleceu, né? E a gente vai tratar para que no futuro ela não desenvolva a doença. Sim. Porque normalmente essa foi um contato assim de muito tempo, né? E a criança acabou e foi descoberto, como eu falei, a gente acaba às vezes recebendo diagnósticos tardios, né? Justamente porque muitas vezes não se pensa em primeiro lugar na tuberculose. É como o HIV, a gente recebe muito diagnóstico tardio. As pessoas às vezes vão para um reumatologista para descobrir que tem HIV. Sim. Acabam passando por alguns profissionais que não detectam que aquele sintoma poderá ser um HIV. E o HIV a gente faz um exame que em 15 minutos a gente já tem o diagnóstico. E me diz uma coisa, Rosilene, esses 11 casos, né? Estão sendo... Agora são 21. São 21 casos. Eles recebem acompanhamento frequente, permanente de vocês? Assim, como é que funciona? O paciente, uma vez diagnosticado, ele vai lá no nosso serviço, é feito a prescrição pela nossa médica, a doutora Solange. Mas essa prescrição, pode ser feita também pelo médico da unidade de saúde. Não precisa ser exclusivamente lá no SAI. Sim. Mas de modo geral, a primeira prescrição acaba saindo lá pelo SAI. A gente tem, desde o advento da Covid, o WebTDO. O que é o WebTDO? Porque como é um tratamento longo, muitas vezes a pessoa acaba desistindo. E ela não deve desistir, até porque essa bactéria ela é muito forte. Se a pessoa desistir do tratamento, ela vai acabar se reinfectando e futuramente ela pode ter uma tuberculose multiresistente. São 6 meses de tratamento. 6 meses de tratamento. Se essa pessoa vier a ter uma tuberculose multiresistente, ela pode ter um tratamento até por 1 ano, inclusive com o uso de injetáveis diariamente. Com o WebTDO, o que acontece? A pessoa precisa tomar a medicação, mostrando para nós, abre a embalagem, ela precisa filmar, né? Ela precisa se filmar tomando a medicação, ela precisa dizer que data que ela está tomando, e daí ela manda esses vídeos pra gente, que é uma forma de garantir que ela faça esse tratamento diário. Então, por 6 meses, nós ou a unidade de saúde, que a gente tem unidades de saúde maravilhosas, parceiras da gente mesmo, e elas também podem estar recebendo esses vídeos, né, para acompanhar. Os contatos desses pacientes, eles são acompanhados pela unidade de saúde. Então, a gente tem um atendimento compartilhado. O SAI fica responsável, então, no primeiro momento, pela prescrição, né? Em alguns casos, como eu te falei anteriormente, às vezes o médico da unidade, ele pode fazer essa prescrição também, normalmente. A gente fica na questão do acompanhamento do TDO, via online, na distribuição da medicação. A gente tem um fluxo a cada
todos os dias 15, a pessoa já sabe que a medicação está lá na unidade de saúde dela. Então ela não precisa se deslocar até o SAI, a medicação vai direto para a unidade de saúde dela, com toda a explicação. A gente tem planilhas, ali a pessoa vai realmente poder estar acompanhando o tratamento dela. Essa questão do número de estar em 21 hoje, né? Ele chama atenção em comparação aos anos anteriores, de estar aumentando? A gente teve no ano passado 56 casos. Então a gente está no início do ano, a gente teve 56 casos durante o ano todo. Então a gente já estamos com 21 casos. É um número um pouco mais, assim, é um número preocupante, né? Mas a gente está aqui para fazer esse trabalho e conseguir com que cada vez a gente consiga diminuir. O Brasil, ele é signatário de um projeto, de um plano de erradicação, que é Ministério da Saúde, OMS, que até isso aí foi a partir de 2017. Eles querem, a ideia é que até 2035 a gente tenha erradicado 90% dos casos e que a gente tenha 10 casos por 100 mil habitantes. Seriam 95% só de casos novos. Uhum. Perfeito, então o tempo acaba sendo nosso adversário, Rosilana. Quero te agradecer aí pela disponibilidade. Estou vendo aqui muitos elogios ao teu trabalho. A Sandra está dizendo profissional excelente, atenciosa, prestativa. A Aline está dizendo vai que é tua, Rose. Pessoal aqui elogiando o teu trabalho. Obrigado, Rosilana. Tá certo, obrigada a vocês.